Oi, gente, então vamos falar mais outra vez sobre o cangaço. Desta vez eu vou fazer uma comparação com os tempos do cangaço lampiônico, né? O lampiônico, porque antes já havia cangaço, né? Só que eram outros personagens, mas o mais famoso ficou o Virgulino. Eu vou fazer essa comparação com os tempos atuais, porque estamos vivendo tempos difíceis, né? Então, o cangaço não foi uma guerra, o cangaço não foi uma revolução, podemos falar em revolução praeira, não foi igual, não foi uma batalha, como a Batalha dos Guararapes, movimentava. Ele era um movimento, entre aspas, mas não era um movimento social. Era o cangaço, ele volitava, era volitante, né? Volante, né? Porque ele não tinha, os cangaceiros não tinham paradeiro, né? Tanto fazia estar aqui hoje como amanhã está em outro lugar. Eu vou chegar mais para lá, para esse ponto, né? Não foi, tinha invasão? Sim, invasão de terras, invasão de fazendas, de casas, né? Nunca era uma invasão em cidades, porque o cangaço, ele era rural. Podemos também entender que naquela época as cidades não eram igual hoje. Não tínhamos a própria São Paulo, que era uma metrópole, que era uma capital, não era igual hoje, que hoje é uma megalópole, né? O Rio de Janeiro, né? Então, o cangaço ele ocorreu no ambiente rural, né? E agora, o que nós estamos assistindo e o que eu quero mostrar é como, quando há o ser humano, só o ser humano provoca determinados distúrbios, né? É diferente dos animais irracionais, né? Porque o animal irracional, ele caça, ele mata, mas ele faz aquilo instintivamente para sobreviver. E o cangaço não era para isso. O cangaço hoje é um cangaço diferente, mas é um cangaço também que está, eu estou fazendo uma analogia, né? Mas é uma coisa que entrou a ideologia política, né? O cangaço lampiônico não havia ideologia política nem religiosa, não havia, eles não reivindicavam nada, eles eram praticamente, aí vamos ver, né, gente? Eram praticamente animais, porque eles passavam num lugar, comiam, matavam, bebiam e roubavam e iam para outros lugares. Só que o cangaceiro, ele carregava os seus penduricalhos e carregava objetos, carregava principalmente joias, principalmente dinheiro, né? E interessante que o Virgulino, ele mandava bilhetinhos para aquelas pessoas que tinham comércio, né? Olha, que tinha fazenda, que tinha gado, olha, manda tantos contos de réis, eu quero alimentar o meu povo, né? Os cangaceiros, né? Então, o cangaço passou, o lampiônico passou mais ou menos mais de 2 décadas, menos de 3 e mais de 2 décadas, né? E então tinha o Virgulino, o rei do cangaço. O que eu quero também mostrar é o seguinte, gente, lidar com pessoas psicopatas não é fácil. Vocês imaginem que o Virgulino era um psicopata, né? E para conseguir colocar as mãos em cima do Virgulino,
do Lampião Rei do Cangaço não foi fácil, né? O Virgulino, quando as polícias voltavam e que estavam no encalço dele, ele saía de um estado para o outro estado, né? E praticava crimes sempre, ele era serial killer, ele sempre praticava os crimes como ritual, né? E agora, né? Tem alguma pessoa que esteja fazendo isso, né? Digamos assim, que esteja praticando aqueles atos como se fora um ritual, é só você pensar, né? O Virgulino nasceu no sertão, né? Psicopata nasce em qualquer lugar do mundo, né? É uma coisa que os serial killers, eles são, uma minoria, mas temos os sociopatas, está sim de sociopata, né? E encabeçado por um psicopata, né? Não que haja grande diferença, todos são psicopatas, mas existem os níveis, né? Então, os sociopatas são aqueles, vejamos, geralmente, que eles aplicam, assim, golpes, que eles enganam, que eles têm conversa bonita, onde chega eles geralmente são muito narcisistas, não sabem convencer. E hoje nós temos uma situação muito complicada, estamos vivendo uma situação muito complicada. Não vou citar nomes aqui, é simplesmente um comentário, né? E mostrar assim, digamos, o Virgulino, ele não era letrado, mas ele era muito esperto, porque ele era o psicopata, o Lampião, né? O Virgulino, o Rei do Cangaço, Lampião, era muito enquanto as polícias pensavam aqui, ele já estava do outro lado para convencer, para armar, para fazer, digamos, as estripulias dele, né? E ele conseguia juntar grupos e comandar grupos, né? Armamento, ele fazia amizade com pessoas que podiam sustentar, podia dar dinheiro, arma, né? Em troca dos serviços prestados para ele, né? Sim, aí eu recordei também de eu não sei se essa pessoa é da Jovem Pan, que relatou assim, fez mais ou menos, descreveu uma coisa que eu não sei se foi real ou verídica. Dizem que num certo lugar, vamos fazer assim, num certo lugar havia uma pessoa que estava comandando a cidade e a cidade existiam muitas cobras. Começou a aparecer cobra, de todo canto aparecendo cobra, né? E apavorando todas as pessoas, né? Aí então todo mundo matava as cobras, tudinho, e sempre surgiam mais cobras, mais cobras, mais cobras, né? Aí essa pessoa que era, digamos, um governador, um prefeito, alguma coisa assim, prometeu para as pessoas que quem levasse as cobras até ele ganharia dinheiro, né? Aí, aí foi que começou a surgir mais cobras, né? Interessante, né? Então, depois ele descobriu o seguinte, que aquelas cobras, o pessoal estava capturando as cobras, encontrava, levando para casa, criando cobras e levava até, digamos, até o prefeito, e o prefeito começava a dar dinheiro. Vejam só a capacidade, né, de algumas pessoas, né? Aí ele desconfiou. Quanto mais ele pagava, mais cobra aparecia. Aí ele descobre que as pessoas da cidade juntaram-se e começaram a
criar cobras em casa, alimentando as cobras, tudinho, e com isso eles lucravam, né? Então, achei essa história interessante e é o que ocorria também no cangaço. Muita gente, para levar proveito, os cangaceiros, né? Eles formavam grupos e iam atacar determinada fazenda, porque o cangaço, conforme eu disse, antes foi rural, gente, né? E então eles ameaçavam, mandavam os bilhetezinhos, manda tantos contos de réis. Precisamos alimentar o nosso povo, mata tantas reses, bois, né? Galinha, cabra, o que você tiver. Se você não fizer isso, a gente vai aí. E o que é que eles faziam? Eles iam e, além de roubar, tocava fogo nas casas e nas pessoas. Eu achei interessante e isso é apenas para fazer uma analogia, porque nós estamos vivendo tempos que, digamos assim, a guerra de nervos está muito forte. E isso desestabiliza qualquer pessoa. Psicologicamente, as pessoas estão sendo afetadas pelo cangaço do século XXI. Não é fácil, gente. Não é fácil. E vamos ver no que vai dar, né? Se vamos partir mesmo para, neste final de ano, se isso vai terminar ou se vai ter outras consequências. Eu espero que termine. Que agora vou finalizar dizendo o seguinte: triste da nação, triste do lugar que tiver um psicopata com o poder dele. Porque o psicopata tem a lei dele. Não obedece à lei do Estado, não obedece à lei de ninguém. A lei é a lei do psicopata. Então, por hoje, fiquemos por aqui, só para não deixar de falar sobre o cangaço, que é uma das matérias que eu ando trabalhando agora, né? E entrar a política aí para fazer a comparação, ok?